Olá, pessoas queridas, como vocês estão? E o assunto hoje aqui é o seguinte: medicina antroposófica aplicadas aos cães e gatos. Que história é essa? Que medicina antroposófica é essa? Se você é aquele tutor que percebe que seu amigo de quatro patas, além desse corpo físico, traz essas emoções dentro dele e que quer uma visão mais integrativa, né, cuidadosa, individualizada, esse vídeo é para você. Então me acompanhe aqui que nós vamos falar coisas muito interessantes. Para início de conversa, vamos falar da antroposofia, até o nome é engraçado de falar, né? E existem alguns conceitos, mas vamos então para uma parte mais prática, falando de um histórico. Na época, né, que Rudolf Steiner nos traz a antroposofia, os conceitos da antroposofia, né, os preceitos, era uma época onde o homem já estava o quê? Já havia uma separação grande dos processos na natureza, uma dicotomia mesmo dos ritmos naturais, bem como uma cientificidade que já estava presente. Eu sou da pesquisa, eu sou da ciência, ok? Mas a ciência não explica tudo. Chega um momento que ela para, né? Porque ela considera que ela pode simplesmente provar. E o que ela pode provar, o que ela pode comprovar é captado pelos nossos sentidos. Mas será que só existe isso? Vamos dar um exemplo mais prático, talvez fique melhor entender a antroposofia. Então, um dos pilares da antroposofia é que considera o ser humano, bem como os animais, formados por 4 organizações. Que organizações são essas? Nós temos a organização física, né? Aquilo que, estou palpando, estou sentindo, ok? E isso está fácil da gente ver porque, os sentidos percebem, de novo. Agora vamos lá. Tem organização de vida, aquele sopro de vida. E como é que a gente vai perceber isso, essa organização que é chamada etérica ou vital? Então imaginemos uma plantinha, essa aqui é de mentira, tá, gente? Mas uma plantinha. E se essa plantinha fosse de verdade, estivesse linda aqui nesse vaso? Se eu não troco essa água, se eu não deixo no sol, daqui a pouco murcha tudo. Então dá para perceber, nossa, essa planta está tão desvitalizada. Tá? É esse o conceito de organização etérica ou vital. E além disso, acabou? Acabou nada. E aqui dentro da gente e dos nossos amigos de quatro patas, o que vivem as emoções. Né? E por muitos anos, põe anos nisso, as emoções dos nossos amigos peludos foram completamente desconsideradas. Né? Já de um tempo muito recente para cá, admitiu-se, né, porque a gente já sabia, que eles sentem dor, ansiedade, desconforto e sofrimento. Então, e esse sentimento que mora aqui dentro e que os move? Porque os nossos amigos perguntam, eles são pura emoção, olha, né, eles agem por emoção, como comparativamente com a devida proporção as crianças, que são pura emoção, porque elas têm essa coisa, né? Então, ok. E como é que chama essa organização das emoções? Dentro da antroposofia, seria a organização astral. Então, corpo físico, corpo etérico, que dá vida, né? Corpo, organização astral, ok? E tem uma outra coisa, que é essa identidade, essa tua individualidade, né? Dentro da antroposofia, é chamada a organização do eu. Então, e os animais? Os animais eles têm um eu coletivo. Eles não têm um eu deixa eu colocar a palavra certinha. Eles não têm esse eu individualizado, né? Embora cada um deles tenha uma certa característica também. Ok, então se nós temos 4 organizações, pensando nessa visão antroposófica, se eu trato só aqui, eu estou errando. Onde, gente? Se eu trato só o que eu estou vendo e o que eu não estou vendo, eu estou desconsiderando completamente. Tá. Vê se está começando a fazer sentido para vocês. Deixa eu colocar um caso clínico, né? Os causos que eu conto. Então vamos lá. Eu atendi uma vez uma cachorrinha, uma poodle branquinha,
que ela começou a ficar ansiosa mesmo. Chegou no consultório, fica muito ansiosa e pedindo comida o tempo todo, e o pessoal da casa foi dando e ela começou a engordar. Tá, ansiosa, começou a engordar. O que isso tem a ver com antroposofia? Tem tudo. Se eu examino essa pequena e só olho que ela está ansiosa e engordou, o que eu vou fazer? Vou fazer o basicão da história. Eu vou dar ração obesity, vou fazer exercício e resolve. Não resolve. Porque a obesidade está relacionada com a ansiedade. E aí é minha pergunta, né? Pergunta-chave, por que ela está ansiosa? E aí eu fui conversar. A outra diferença também em termos da medicina antroposófica é essa conversa que a gente faz, é esse contato que a gente faz com o tutor. E aí eu fui conversar, né? Na época ela devia ter uns 8 anos, né? Se não me engano. Na antroposofia também, uma das outras hipóteses, umas outras que também a gente considera bastante, é biografia. De acordo com, e divide-se a vida do homem em setênios. Então tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Então vamos imaginar, vamos trazer para a gente, eu já volto para o caso clínico, vamos lá, só para fazer um paralelo. Então a criança do 0 aos 7 anos, ela tem que chegar ao mundo e ela tem que encontrar um ninho de amor e de calor. Ela tem que perceber que o mundo é bom. Ela tem que ser acolhida, ela tem que ser recebida, certo? Ela tem que chegar e falar, puxa, o mundo é bom. O mundo é bom. E tudo que está em volta dessa criança neste momento impacta diretamente na saúde dela, tá? Ok, primeiro setênio, de 7 a 14 o mundo tem que ser belo. É a hora que a gente apresenta a arte, a beleza do mundo para essa criança. Então, quem tem senso de beleza, de estética, tem senso de ética. Terceiro setênio, 7 a 14 a 21, o mundo tem que ser verdadeiro. Esse jovem tem que saber como as coisas são no mundo para já ingressar nessa vida adulta. O que eu estou falando de gente ou animal? A sua paciente. Eu comecei a perguntar como é que ela chegou na sua casa, com que idade, como é que ela foi recebida. Então, até 1 ano de idade, como é que foi a vida dela? E fui fazendo esse paralelo. Agora de 1 a 3 e fui fazendo. No momento que ela, que aí teve esse marco, né? E aí o porquê da ansiedade, era o casal, o pai da moça do casal, ele ficou viúvo e veio morar com ela e trouxe uma pastora alemã, a Poodle e a pastora, e a Poodle era filha única. O que aconteceu com essa pequena? Ela ficou assustada com aquele cachorrão, mas era uma situação que não ia mudar mais, não tinha como mudar. Então, o que foi pensado a partir do momento que entendemos a situação, nós fomos trabalhando com ela para que essas emoções, que é o corpo, a organização que é astral, fosse acalmando, ela fosse sentindo segura, para que ela conseguisse conviver nesse novo ambiente, certo? E deu certo. Foram 3 meses de tratamento e ela ficou super bem, porque terminando ou diminuindo a ansiedade, ela vai parar de comer, essa fome exagerada, né? Tá tudo muito ligado. Quem não, né? Tem pessoas que ficam ansiosas, comem. Tem pessoas que não comem. Então, com eles não é diferente. Então, olha que interessante. Dá para se observar esse nosso amigo de 4 patas de um outro lugar. Fazer esse olhar mais apurado, mais amplificado e percebendo essa organização física, vital, né? Essa organização astral. Então, quando a gente consegue fazer isso, existem medicamentos, inclusive produzidos pela Veleda. No Brasil temos a Sirimin, a Vale, ela não traz medicamentos para o Brasil, mas só se a gente importar. Mas tem medicamentos que fazem isso, que esse excesso de emoções dá para dar uma calmadinha. Olha, gente, tá tudo bem, eu estou segura aqui, esse pastorzão aqui, a gente vai conseguir se organizar e conviver bem. Então, é muito interessante e é um sistema de medicina fantástico. O resultado é muito bom. Os medicamentos antroposóficos são feitos de uma forma praticamente alquímica, vamos colocar, né? Na homeopatia, como um dos vídeos que eu tinha feito, a gente fala na sucção, né? Contei a história de Hahnemann. Na antroposofia existem outros processos. Então, o que o medicamento faz? Ele fala assim, ó, para essa minha pequena, o sistema nervoso, tá tudo bem,
Tá tudo bem, você tem seu lugar, você não está ameaçada, tá tudo certo. É isso, fique tranquila. Quando eu tenho um amigo de quatro patas que tem uma alteração renal, por exemplo, um medicamento utilizado da Veneda, que Zetarvence, a cavalinha, mas preparado, né, dentro da medicina antroposófica com os processos farmacêuticos da antroposofia. Então, essa cavalinha, se quiser, tu vai lá no rim e fala, rim, ó, presta atenção, você está confundido, você confundiu. Não é assim que você tem que ser. Você tem que trabalhar desse jeito. Vai trazendo os processos que existem nas plantas que auxiliam o funcionamento do organismo. Essa é a medicina antroposófica e a forma como ela é aplicada para os nossos amigos de quatro patas. Se você gostou desse vídeo, divulgue para outras pessoas, outros tutores, que eles possam também se interessar. E um lembrete, todo tratamento, seja da medicina, qualquer sistema de medicina dentro da parte integrativa, tem que ser feito por um veterinário com formação na área. Eu tenho uma formação ampliada na medicina antroposófica. Eu atuo nessa área também. Então, se vocês quiserem assim, um atendimento mais específico, seu amigo de quatro patas, marque uma consulta comigo, né? Tem um link aí embaixo e vou ter o máximo prazer em atender o seu amigo de quatro patas, ok? Para terminar, né, como sempre, né, ative o sininho, se inscreva no canal, comente. Você já tinha ouvido falar da medicina antroposófica? Ou já tinha pensado que ela poderia ser utilizada por seu amigo de quatro patas para ajudar a promover a saúde e bem-estar? Pois é, essa é uma outra opção. Muito obrigado, realmente gratidão pela presença de vocês aqui no nosso canal. Compartilhe, divulgue, comente, sugira algumas coisas, né? E realmente esse é um espaço de troca. E para mim é um grande prazer e um privilégio falar daquilo que eu acredito, que eu vivo e divulgar essa forma mais natural de cuidar dos nossos amigos de quatro patas que nos dão tanto amor. Então, fiquemos todos com Deus. Namastê.